Olá, tudo bem? Meu nome é Yuri Schmidt, eu sou presidente executivo da Associação Brasileira de Energia de Resíduos ABREM, vice-presidente do Global Waste to Energy Research and Technology Council, presidente do WTRT para o Brasil e também sócio da FCR Law. Vou falar hoje sobre a recuperação energética de resíduos no Brasil, redução de gases de efeito estufa e economia circular. A Brem ela integra o Global Waste to Energy, que atua com coalizões e cooperações em 30 países com universidades. O WTRT tem sede no estado de Colômbia, Estados Unidos, tendo por objetivo promover as melhores práticas de gestão integrada e sustentável de resíduos por meio da geração de energia a partir de resíduos ou waste to energy, ou recuperação energética. Em 2024, a Brem também implementou no Brasil o programa Europa Union Climate Dialogues para promover a produção sustentável de biogás e biometano a partir de resíduos da agropecuária e urbanos. Em 2025, nós estamos realizando o projeto UCD2 com uma visita de conhecimento durante a Semana do Biometano em Bruxelas, de 13 a 17 de outubro. Falando aqui sobre nossas descobertas, né, científicas, primeiro nós precisamos colocar o panorama de gestão de resíduos no Brasil, onde mais de 40% está sendo destinado a aterros controlados e lixões. São lixões, né? Áreas inadequadas que causam severo dano ao meio ambiente. Então essa é a situação do Brasil e a outra parte vai para aterros sanitários, né? Em detrimento de modernas tecnologias como esta, o Waste to Energy, que faz a destruição de tudo aquilo que não é reciclável e gera energia limpa e renovável. Então, em vez de você simplesmente deixar um passivo ambiental nesses aterros, você converte isso em energia, gerando valor e atendendo o que a gente chama de economia circular, aproveitando a energia desses materiais que seriam desperdiçados e contaminando o meio ambiente. Então você tem um fosso onde esse lixo é depositado, resíduo urbano ou industrial, dali ele vai para uma caldeira com processo de queima, combustão, ele gera calor, esse calor esquenta água em dutos que em alta pressão geram vapor em alta pressão que faz a geração de energia elétrica e também pode ser aproveitado esse vapor para aquecimento, resfriamento ou também em processos industriais. Depois você tem sistema de tratamento de gases, né, que fazem toda a limpeza desses materiais. Você tem o bottom ash e o fly ash. O fly ash são as cinzas volantes que vão para aterro classe 1 sem risco de contaminação. E o bottom ash, né, são as escórias, elas são aproveitadas como agregado para a construção civil, para fazer briquetes e rodovias, né? Aqui nós temos uma imagem de 3 usinas Waste to Energy situadas no hipercentro de Paris, com mais de 15 mil habitantes por quilômetro quadrado, estão lá há mais de 20 anos. Elas são amigas do meio ambiente, essas chaminés elas são mais limpas que o ar da própria cidade, ficam ali a 2 quilômetros da Torre Eiffel, do Museu do Louvre, e fazem todo o aquecimento da cidade, né? Então, através da cogeração, elas também aquecem a cidade, evitando gases de efeito estufa. Essa usina aqui é de Copenhague, fica na Dinamarca. A usina é realmente um exemplo de sustentabilidade. Ela faz o tratamento de resíduos em áreas urbanas, com parede escalada, pista de esqui, e é um dos prédios mais bonitos do mundo aí, na sua arquitetura, né? Aqui a gente vê que em verde é a reciclagem, a compostagem, em amarelo é o waste to energy, em vermelho é o aterro. Vocês percebem que onde mais a gente tem reciclagem, onde mais tem waste to energy. Então, são atividades que caminham junto. Isso a gente pode ver nesse gráfico aqui, né? A queda acentuada do aterro sanitário em vermelho e o aumento em paralelo da reciclagem do waste to energy na Europa, né? E a meta é chegar a 10% em 2035 de aterros sanitários, até extinguir esses aterros, como os países nórdicos, como a Alemanha, Áustria, Bélgica, Finlândia, Suíça, Holanda, eles não têm mais aterros sanitários, né? Eles acabaram com isso. Aqui a gente vê as emissões de superemissores de metano, né? Óleo, gás, aterros e minas de carvão. Vocês percebem aí que a China tem 1.000 usinas waste to energy, né? E tem uma população equivalente à Índia. Você vê que a Índia, o maior problema da Índia são os aterros, né? Essas grandes bolinhas laranjas, landfill. Os Estados Unidos ainda tem muitos aterros também, só tem 80 usinas waste to energy. A Europa quase não tem problema, porque tem 500 usinas waste to energy operando. E o Brasil também tem esses superemissores, como a gente consegue observar. É claro que aqui tem poucas imagens, a gente fez um estudo justamente para identificar
quais são os superemissores no Brasil, né? Nos Estados Unidos, um artigo publicado na revista Science, ele identificou que essas emissões são 2,7 vezes maiores do que está inventariado, através desse artigo acadêmico, Quantify Methane Emissions from United States Landfill, usando câmeras de espectrometria da NASA, da GHG-SAT, foi feita essa identificação. Isso sai em todos os jornais do mundo, né, mostrando que essas emissões são bem maiores do que está inventariado, e mostrando o problema de mudança climática agressiva, né? Haja vista que 1/3 dos gases de efeito estufa no mundo é metano, e 1/3 do metano mundialmente são aterros sanitários. Nós temos aqui, por exemplo, essa imagem satélite de Caieiras, o maior aterro sanitário do Brasil, que faz a coleta do biogás. Só que 70%, 60% desse biogás escapa, ele não é capturável. E isso representa um problema, porque o metano é 86 vezes mais forte que o CO2 no horizonte de 20 anos do IPCC. Então a gente observa aí 7,7 toneladas por hora de metano vazando nesse aterro, uma mancha de 10 quilômetros. E vale dizer que todas aquelas bolinhas que eu mostrei na imagem anterior, aqueles superemissores, são responsáveis por 1 milhão de mortes respiratórias em todo o mundo, segundo dados da UNES, das Nações Unidas. Foi formado um ozônio troposfera, um gás tóxico, né? Então é um problema esses aterros. Aqui em Brasília também um aterro que está gerando 5 toneladas por hora. Esse aterro não captura o metano, então ele realmente vai direto 100% para a atmosfera, infelizmente. Nós temos aqui um estudo feito com imagem da GHG-SAT e também da Carbon Mapper, que são os satélites da NASA. A gente avaliou 113 medições de 22 aterros em 12 estados brasileiros. Então todos os aterros foram monitorados com essas imagens e aqui a gente tem um resultado, né? Esse resultado está sendo publicado numa revista internacional, a Springer Nature, que é no Waste Disposal, né? Especificamente nesse capítulo do Journal, e nós temos aí o resultado, né? São 3 vezes também superiores ao relatado pela UniFCCC. Então eles receberam o crédito de carbono, relataram as emissões, só que elas são 3 vezes maiores. Todos esses aterros têm sistema de captura de biogás para gerar energia elétrica. Mesmo assim, esses sistemas eles são falhos, eles não são perfeitos, eles deixam escapar a maior parte desse metano, como está identificado aí com as imagens de satélites, né? Então, isso é uma questão que precisa ser bem endereçada, né? Apesar da queima de resíduos sólidos gerar CO2, quando a gente compara com o aterro sanitário, que gera metano, que é 86 vezes mais forte que o CO2, o quinto relatório do IPCC já preconizava que a redução é de 6 a 8 vezes mais de gases de efeito estufa. Então, o Waste to Energy é muito mais benéfico às mudanças climáticas, ao enfrentamento, né, das emissões do que o aterro sanitário, né? E a gente percebe aí que o Brasil já tem uma meta para isso, né? O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, na sua meta 9, ele prevê a instalação de 994 megawatts de potência instalada de usinas de recuperação energética e combustão para o Brasil, para tratar e desviar aí cerca de 14,6% do RSU nacional. Então nós temos aí um plano nacional que realmente precisa ser cumprido, embora não haja instrumentos econômicos para cumpri-lo. Então uma das missões da ABREM é justamente auxiliar, né, na promoção de formações qualificadas na imprensa nacional, na academia, perante os órgãos de decisão aqui em Brasília, Congresso Nacional, Ministério de Minas e Energia e todas as outras agências reguladoras, de modo a convencer as autoridades da melhor prática a ser tomada, que é a geração de energia a partir de resíduos. Então nós temos aí no Brasil um grande potencial, né, de investimento de até 180 bilhões para tratamento desse RSU, se a gente considerar 49% do lixo urbano. É claro que a gente tem uma meta de 14%, mas a ideia é que a gente possa chegar a 49%, como muitos países estão chegando, né? Hoje o Japão tem 1.000 usinas operando, só que são menores. A China está com 1.000 usinas em operação de grande porte. Eles estão tratando 1,1 milhões de toneladas por dia, enquanto o Brasil está gerando aí 80 milhões de toneladas por ano. A China já está tratando 350 milhões de toneladas por ano de RSU por meio de usinas Waste to Energy, atendendo aí 75% do seu resíduo. Então é um exemplo, né, de política pública que a gente tem que aprender, o Brasil, com tarifas de energia elétrica específicas, né, subsidiadas, um preço mais elevado para essas usinas e também um direcionamento para que os municípios tenham uma tarifa de lixo também apto a suportar o tratamento térmico, né? Embora tenha um custo mais elevado inicial,
ele é 50% mais barato do que o aterro no longo prazo, né? Isso porque a gente tem aí danos socioambientais que, se quantificados, ficam até maior do que esses 180 bilhões, ou seja, em 40 anos a gente consegue ter investimentos aí, uma despesa, né, um custo evitado de 220 bilhões na saúde pública do meio ambiente. Então, com isso, eu agradeço, né? Me coloco à disposição e tenho um excelente evento. Muito obrigado a todos.